Olá, tudo bom com você? Eu sou Anderson Lucas e mais uma vez estou aqui para compartilhar contigo um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E gostaria de ler com você o livro de Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 a 5. Olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós lemos aqui também a versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu gostaria que você refletisse comigo sobre a nossa vida, a vida da humanidade, a vida do ser humano. Porque nós somos acostumados a ter tudo aquilo que temos desde pequenos, desde quando somos crianças. Por exemplo, a mamãe chega e fala para o filho: olha, se você não comer tudo, você não vai ganhar sobremesa, não vai ganhar docinho, ou tem que comer primeiro para poder beber o suco ou o refrigerante. Nós sempre fomos acostumados a condições. Somos condicionados. Desde que nos entendemos por gente, nós aprendemos que sempre que queremos algo de bom, nós precisamos fazer alguma coisa em troca disso. E eu já quero começar dizendo para você, querido, que para ser salvo, você não precisa fazer nada além de crer pela fé em Jesus. Amém? Pensa nisso, porque a salvação é de graça. E se você precisasse fazer alguma coisa, não seria de graça. Mas olha só, nós somos acostumados, como eu falei, a ter uma vida alegre quando as coisas vão bem. Então, se tudo vai bem, nós estamos felizes. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam complicadas, como esse período que temos vivido agora, nós já às vezes não nos sentimos bem, ficamos tristes, ficamos amargurados. E realmente não é pecado você ficar triste. Acontece. Mas existe algo que Deus tem a nos ensinar através de Paulo, escrito aqui em Romanos, que ajudou a mudar o meu coração e a minha mente e pode ajudar a mudar você também. Então pense nisso, querido. A alegria de servir ao Senhor precisa estar conosco sempre, o tempo inteiro. O olhar do cristão, ele vai além do problema, ele vai além da tribulação, porque você confia no Senhor. Então, quando você foca além da tribulação, você começa a ver as certezas que você tem da sua vida com Cristo, da sua vida com Deus. Então, o cristão, ele descansa no Senhor, ele descansa no conhecimento de que as tribulações só vão fazer ele crescer na sua satisfação e com as certezas de que Deus é contigo. Paulo, ele começa falando nesse texto que nós lemos sobre justificação. E ele diz que essa justificação, ela vem produzir uma reação em cadeia na vida das pessoas. Olha só, veja bem, por que é necessária uma justificação? Como nós sempre lemos, eu sempre cito esse texto, Romanos capítulo 3, versículo 23. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que nós somos destituídos e que não há nada que nós possamos fazer para que possamos ser salvos, a não ser crer em Cristo pela fé, é preciso haver uma justificação. Porque nós somos pecadores. A nossa carne é corruptível. É corruptível num nível de que isso aqui vai virar pó,
mas nós também somos feitos de carne e somos suscetíveis ao erro. Nós não devemos pecar, mas pecamos. Por isso somos suscetíveis ao erro. Então, Paulo, ele começa lá no versículo 1, falando que nós precisamos ter paz com Deus. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro fruto da justificação é que você tem paz com Deus. Porque se você foi afastado, o pecado traz a inimizade com Deus. Mas quando você recebe a justificação, novamente, você como ser humano, você volta a ter paz com Deus. E aí no versículo 2, vem a firmeza na fé. Olha só, por meio de quem, no caso de Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Então, a justificação, ela traz paz com Deus e traz firmeza na fé. E agora, no versículo 3, ela traz a esperança da glória de Deus. Olha só, ainda terminando o versículo 2, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele completa aqui no versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, queridos, quando você alcança essa justificação, nada pode te parar. Olha só, Paulo, ele afirma que até mesmo a tribulação, ela vai dar início a uma sequência de resultados bons para nós. Porque a justificação, como nós falamos, ela traz paz com Deus, firmeza na fé, esperança da glória de Deus. Mas agora, Paulo ele vai mais além. Ele vem dizer para nós que até na tribulação você glorifica ao Senhor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Veja bem, até na tribulação você glorifica o Senhor. Por quê? Porque a tribulação, ela te leva à perseverança. E essa palavra, perseverança, ela tem um sentido aqui de determinação, de manter o foco. Porque quando você persevera, quando você luta, quando você está determinado, mantendo o foco. Vamos imaginar um estudante que precisa passar num concurso público ou passar numa prova, ele precisa ser aprovado. E ele precisa manter o foco, ele precisa estudar, ele precisa estar determinado a passar naquela prova. E Paulo vem dizer lá no versículo 4, olha só, a perseverança, um caráter aprovado, ou seja, a perseverança, ela leva a um caráter aprovado. Então a perseverança, ela vai nos trazer a aprovação. Olha só, esse aluno, ele se dedicou, ele estudou, ele não se distraiu, ele manteve o foco e ele consegue sim ser aprovado. Então, o que acontece quando você está na tribulação? Você tem a perseverança e a aprovação. Tudo isso vem de uma confiança que você deposita no Senhor. E ainda no versículo 4, olha só, porque a perseverança ela traz a aprovação e nos faz crescer em esperança. Ou seja, nossa tribulação nos leva aonde encontramos a esperança verdadeira, a confiança real e a certeza. Ela nos leva a um lugar seguro e esse lugar é Deus. São 3 coisas importantes. Vamos recapitular: perseverança, a aprovação, que é o caráter aprovado, e a esperança. Queridos,
Meu pai falava muito uma frase quando tinha algum problema, alguma dificuldade, qualquer coisa ruim que acontecia, ele falava assim: não há de ser nada, Deus proverá. Eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo isso. Meu pai já está com o Senhor. E até hoje, as lições que ele deixou, elas estão muito firmes aqui no meu coração. Porque não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, não importa qual seja o momento de tribulação, o que importa é que você precisa manter o foco e glorificar ao Senhor, até mesmo em meio às tribulações. Nós muitas das vezes não queremos fazer isso, porque nós focamos muito na vida aqui nessa terra. Mas você precisa pensar que você é eterno, e que a leve e momentânea tribulação não vão se comparar com o peso da glória que vai ser revelada de Deus na sua vida. Nós já falamos sobre isso alguns vídeos atrás aí que eu gravei. Queridos, quem pode ser derrotado na tribulação? Para pensar. Se você é um justificado, se você mantém o foco, segue essas palavras que nós estamos falando aqui, não minhas, mas do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor Jesus, não tem como você ser derrotado na tribulação. Existem muitas pessoas que seguem a Cristo, se dizem cristãos, mas na hora do primeiro problema que vem, elas já começam a murmurar: mas por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Essas pessoas, elas não têm o foco de que até na tribulação precisam glorificar a Deus. Mais uma vez eu quero citar para você, como já citei também em vídeos anteriores, aliás tem um estudo sobre isso, Paulo na prisão junto com Silas, sendo açoitado, chicoteado, amarrado, e ali por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. Paulo não está falando de algo que ele não vivia. Paulo glorificava a Deus no meio da tribulação. Jesus em todo momento deu esse exemplo, glorificando a Deus em todos os momentos da sua vida. Querido, quando você passa pela tribulação, glorificando a Deus, você entendeu a justificação, entende o princípio de que a nossa vida é eterna com Deus e que isso aqui é passageiro. Você passa pela tribulação e ainda tem a sua alegria aumentada, a sua amizade com o Senhor é aprofundada na tribulação, porque ali é o momento que você ainda confia mais no Senhor. É o momento que você ora mais, é o momento que você deve buscar ainda mais o Senhor e não desistir e não abandonar, perseverar. Persevere. É o momento em que você ainda sente ainda mais o amor do Senhor. Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E ainda Mateus, o versículo seguinte, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No meio da tribulação, quando você é um justificado, você toma posse do jugo suave e do fardo leve do Senhor Jesus. Que ainda que você esteja passando pelos problemas e pelas dificuldades, você tem uma força maior para passar por eles. Simplesmente você não deve murmurar, você deve perseverar, mais uma vez eu estou dizendo. Existe uma ilustração, eu não vou contar ela toda para nós ganharmos tempo, mas era pegadas na areia. Se você tiver o tempo, procure na internet, leia. Uma pessoa que caminhava na praia, na areia, e ela olhava e via as pegadas dela e via as pegadas do Senhor.
Então ela estava muito feliz com aquilo, mas no momento de dificuldade ela olhou e ela não via mais as pegadas do Senhor, ela só via suas próprias pegadas. Ela olhou, então ela falou: Deus, no momento que eu mais precisei de Ti, eu não vi mais as suas pegadas, eu só via uma pegada, só via a minha pegada. E aí Deus fala para aquela pessoa: querido, filho, a pegada que você viu na areia, no meio da tribulação, não era sua. Aquela era a minha pegada. Pois era aquele momento da dificuldade na sua vida que eu te carreguei nos meus braços. E a pegada que você viu era minha. Aprenda a confiar no Senhor, querido. Aprenda a confiar no Senhor. Eu quero ler com você mais um texto que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 7, porque eu fico imaginando como poder ter alegria em meio às adversidades, e a Bíblia responde isso para a gente. Porque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O versículo 18 vem dizer: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, pensa comigo. Olha o que esse versículo está dizendo, esses dois versículos estão dizendo. Olha, não floresceu a figueira, não deu fruto na vide, o produto da oliveira, não haja mantimento, os campos não produzam mantimento, as ovelhas, não tem mais ovelha no aprisco, os currais não tem gado. Querido, deu tudo ruim. Em outras palavras, está tudo ruim, está tudo errado, nada deu certo, é aquele dia mau, aquele dia ruim, nada de bom aconteceu. Mas olha só, o versículo 18 ele traz a paz, porque ele vem dizer: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque o foco não é essa vida. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A gente foca demais nessa vida. Então, querido, se alegre no Senhor. Essa palavra ainda, lá do versículo 17, ainda, não significa que as bênçãos não virão. Significa que nós precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo vem dizer também em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A mesma palavra. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E agora vem o famoso versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegre-se no Senhor, querido. E antes de eu finalizar aqui, eu vou deixar para você 2 perguntas, ou 3, para que você reflita. Reflita em casa. Olha, vamos lá. Você tem desfrutado da paz com Deus, como diz o versículo 1 de Romanos 5:1? A paz com Deus. Eu vou reler para você. Olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem desfrutado dessa paz com Deus? Outra pergunta para você refletir. Você ainda vê as tribulações como um castigo divino, como muitos veem, pelos seus atos que desagradam a Deus? Tem muita gente que vê a tribulação: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Você ainda vê como um castigo divino? Ou você já entende que as tribulações, elas podem e devem aproximar você ainda mais do Pai?
Pense nisso. A tribulação, ela pode te aproximar ainda mais de Deus. Mas você precisa perseverar para ser aprovado e ter a esperança da glória. Glorifique ao Senhor em todos os momentos, em toda e qualquer situação na sua vida. Deus te abençoe.